meditar com os irmãos numa carta extraordinária do apóstolo Paulo, que é a carta aos Gálatas. Na carta aos Gálatas, eu tenho feito uma série de mensagens nesses dias atuais e quero, nesta noite, que estejamos aqui meditando na carta aos Gálatas. Eu preciso usar óculos, porque letra pequena eu tenho que usar. E apesar da Bíblia ser tão grande, a letra é tão miúda, né? Então vamos lá. No capítulo 1 da carta aos Gálatas, eu quero ler com os irmãos a partir do versículo 6 e leremos então do 6 ao 9. Gálatas 1, do 6 ao 9. O apóstolo Paulo está aqui escrevendo a região da Galácia, algumas igrejas. Então vamos lá. Gálatas, capítulo 1, versículos do 6 ao 9, diz o seguinte: Admiro-me de que tão depressa vos desviastes daquele que vos chamou para a graça de Cristo, para um outro evangelho, o qual não é um outro evangelho. Entretanto, há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Porém, ainda que alguém, nós ou um anjo do céu, vos pregasse um outro evangelho, além do que vos pregamos, que seja ele amaldiçoado. Como já vos dissemos, digo-vos agora novamente, se algum homem pregar outro evangelho, além do que recebeste, que seja amaldiçoado ou que seja anátema. Continuando a lista de famílias, tem a família do Renato, que está ali. Cadê o Renato? Ah, meu Deus, está na prova. Fazendo prova. O irmão Gil também, família que a gente convive. Vamos orar. Eu vou pedir ao João Vicente que faça essa oração, pedindo que Deus fale conosco. Oremos. Sim, Deus. Amém. Amém, meus irmãos. Então vamos lá. Irmãos, a carta aos Gálatas não é a carta a uma igreja, a uma cidade. Essa carta foi escrita a pelo menos umas 4 cidades, a umas 4 igrejas da região da Galácia. Me parece, pela geografia, que eram cidades de alguma forma interligadas. A cidade de Antioquia da Psídia, uma cidade talvez a de mais aparência, a Antioquia da Psídia, Listra, Icônio e Derbe. Essas 4 cidades receberam essa carta do apóstolo Paulo, eu creio que em resposta do pedido delas. E o pedido daquelas igrejas, imagino, o pedido da liderança daquelas igrejas era um pedido de socorro, um grito por ajuda. Por qual razão? Porque no meio daquelas igrejas se levantaram vários grupos de chamados judaizantes que queriam reconstruir o judaísmo na vida do povo de Deus. Será que se parece com alguma coisa atual? Será que tem tentativa de reconstrução de coisa passada que nós não queremos mais? Será que tem os filhos da desobediência tentando fazer alguma coisa nos nossos dias para nos perturbar ou perverter o evangelho? Será que tem algo assim parecido? Será que essa é uma realidade que nós vemos no dia a dia? Então o apóstolo Paulo escreve, e o apóstolo Paulo escreve em combate, em confronto a tudo isso. O apóstolo Paulo dá uma palavra extraordinária desde o começo ao final da carta. Nesse trecho que quero meditar com os irmãos, tenho chamado essas mensagens de reflexões do Evangelho da Graça, porque apesar da carta ser aos Gálatas e ser uma carta separada dos evangelhos, o apóstolo Paulo acho que fala mais do evangelho aqui do que os demais evangelistas nos evangelhos. E pensar sobre isso, irmãos, é pensar que
nós precisamos do Evangelho da Graça para cada dia da nossa vida. A primeira reflexão que quero meditar com os irmãos é que, a reflexão do Evangelho da Graça é que quem anda com Jesus Cristo não aceita desvios. E aqui tem duas questões. Tem uma de não aceitar desvios de fora e tem uma de não aceitar desvio na nossa própria vida. O apóstolo Paulo diz assim: eu me admiro, eu me espanto, eu me assusto, eu me escandalizo de que vocês se desviaram ou começaram a desviar do Evangelho, ou começaram a desviar do caminho, ou começaram a desviar do Senhor, ou começaram a se distanciar do Senhor. Irmãos, o apóstolo Paulo, ele está dizendo, há um começo de desvio, há um começo de mudança, há um começo de deslize, e isso é perigoso, isso é risco de queda, isso é risco de destruição, isso é risco de morte que vocês estão vivendo. E trazer para nós, irmãos, é pensar que, como o apóstolo Paulo se espantou com aquele começo de desvio, ou com alguns desvios, nós precisamos pensar sobre isso na nossa realidade. Era mais ou menos assim. Os judaizantes diziam: você é salvo por Jesus, mas isso não é suficiente. Você precisa cumprir alguns rituais do Antigo Testamento. Senão não é suficiente. Você tem Jesus, mas você precisa voltar a algumas cerimônias. Você precisa voltar a alguns ritos judaicos. Você precisa da circuncisão do Antigo Testamento, porque senão só Jesus não te completa. Você já ouviu alguém se espantar e dizer assim: mas só aceitar Jesus é suficiente? Só receber Jesus na vida é suficiente? Não precisa fazer mais algo, não precisa fazer nada mais, não precisa fazer uma penitência, não precisa fazer uma caminhada de joelhos, não precisa fazer algo extraordinário, não precisa fazer algo estrondoso para você estar bem? Não. É Jesus. Jesus é suficiente. Jesus é suficiente, o Evangelho é suficiente, Jesus é Senhor, Jesus é Salvador, é Ele quem nos comprou, é Ele quem entregou-se em nosso lugar, é Ele quem nos comprou, é Ele quem nos sustenta e é Ele que virá nos buscar para morar com Ele eternamente. Nós estamos nos preparando para adorá-lo eternamente, nós estamos ensaiando para viver com Ele eternamente, nós estamos ensaiando para o céu, porque aqui não é o nosso lugar, e neste lugar que não é nosso, nós não podemos aceitar desvios, nem um desvio meu e nem os desvios de fora. Clamemos por aqueles que estão se encaminhando para desvios. E olha, irmãos, não precisa estar dentro do atalho, não precisa estar dentro do desvio, mas o começar o desvio é o problema, já é o risco. É tipo assim, a gente aceita uma coisa pequena, e a partir de uma coisa pequena entram coisas maiores. A gente aceita um pequeno deslize e o próximo deslize será trágico. Será problema maior. Acontece, meus irmãos, que de vez em quando nós percebemos que alguns de nós dizem isso só não tem nada a ver. Apenas o participar desse negócio não tem nada a ver. Mas depois o participar desse negócio se encaminha para outra coisa e para outra maior. E daqui a pouco a gente não vê que está se afundando na lama. Porque aconteceu um caminho aberto para o desvio. Nós precisamos manter a nossa vida cristocêntrica. Andar com Jesus. Jesus é o centro. Nada que não agrade a Jesus eu não quero viver, eu não quero participar. O começo dessa estrada de desvio é um problema sério. Vejamos por onde nós andamos. O Dr. Jonathan Edwards disse uma vez numa mensagem que quem anda por caminhos escorregadios não necessita mais do que o seu próprio peso para tropeçar nos seus próprios pés e cair. Então o desvio, o começo do desvio, pode nos estar levando para superfícies escorregadias e lá ninguém se sustenta em pé. Às vezes um detalhe, uma coisa que parece insignificante, pode abrir uma porta para problemas gravíssimos
e que nós não teremos condição de atravessá-los. Alguém disse, talvez você já ouviu isso, que uma pessoa que era presa ao espiritismo, a Satanás, se converteu. E mesmo que seja ilustrativo, diz que Satanás conversou com aquela pessoa e disse: olha, já que você me expulsou da sua vida, você poderia deixar dentro da sua casa apenas um sinal de que eu estive lá. E aquela pessoa disse: talvez um sinal não faça muita diferença. Diz: não, eu quero deixar um prego na parede. De tudo que tem lá, pode jogar fora tudo, só deixa o prego. Aquela pessoa pensou: só um prego vai fazer diferença? Numa casa, num prédio inteiro, numa casa inteira, numa construção inteira? Pois era lá naquele prego que o Satanás depositava, pendurava todo tipo de podridão, carniça, coisa fétida, coisa em estado de putrefação, tudo aquilo que é porcarias, estava lá sendo pendurada. Por quê? Deixou um gancho. Que eu e você possamos não ter nenhum gancho para um desvio. Que eu e você possamos não ter nenhum gatilho, nenhuma porta aberta para nenhum tipo de desvio. Sabe por quê? Porque nós andamos com Cristo e não aceitamos desvios. A nossa caminhada com Cristo, meus irmãos, não aceita negociação. Não negociemos aquilo que é inegociável na caminhada com Jesus. Amém, irmãos? Que Deus nos ajude a assim proceder, a não nos parecer com aqueles cristãos que estavam gritando por socorro. Mas há uma segunda verdade para nós, rapidamente. A primeira é: quando andamos com Cristo, ou quem anda com Cristo, não aceita desvios. Segundo, quem anda com Jesus Cristo, quem anda com Cristo, não aceita outro chamado. Sabe, irmãos, aqui mora algo acima, excepcional, acima da média. No versículo ainda de número 6, o apóstolo Paulo diz que aqueles irmãos estavam se desviando daquele que o chamou, estavam desviando daquele chamado. É mais ou menos assim: os irmãos ouviram a voz do Senhor, as igrejas da Galácia, as 4 igrejas, as 4 cidades, as 4 igrejas ali representadas, eram igrejas que começaram a andar com Cristo e a ouvir a sua voz e a andar seguindo fielmente, mas começaram a escutar outro chamado, a escutar outras vozes, e isso tornou-se grave. Isso se tornou ao ponto de que a liderança pediu socorro ao apóstolo Paulo. Apóstolo Paulo, escreva uma palavra. Apóstolo Paulo, seja usado por Deus e ministre sobre nós, porque nós não estamos bem. Dentro e entre nós, dentro da igreja, tem muita gente que está escutando outras vozes, está aceitando outros conselhos, está aceitando outras autoridades que não são suas. E não são nossas, não são da palavra de Deus. O apóstolo Paulo conta para esses irmãos: eu sou um servo chamado pelo Senhor, eu sou um servo que anda com os irmãos, eu sou um servo que não aprendi dos homens, eu sou um servo que não convivi e não vivi debaixo da tutela para ser formado por homens. O apóstolo Paulo diz: eu fiquei 14 anos numa região, parte desértica, parte com pouca convivência, para aprender direto de Deus aquilo que eu deveria ministrar aos irmãos. O apóstolo Paulo então ministra essa palavra, escreve essa carta, e aqui ele está dizendo que os irmãos estavam ouvindo outro chamado. Irmãos, que nós agora, para a nossa realidade, para mim e para você, para o nosso dia a dia, que nós não aceitemos, que nós não escutemos nenhuma voz que não seja a voz do Senhor, que nós não escutemos nenhuma palavra que não seja a palavra do Senhor. Jesus é a revelação máxima de Deus que veio até nós. A palavra de Deus é a revelação máxima de Deus. Não tem uma palavra diferente dessa, não tem uma palavra extraordinária mais do que essa, e não tem nenhuma palavra poderosa como a palavra do Senhor. O chamado é dele, a voz é dele, o ensino é dele, a teologia é dele, a mensagem é dele. O que pode transformar a nossa vida vem do Senhor, vem da sua palavra, vem da sua misericórdia, através da mensagem saudável do chamado de Deus aos nossos corações. O apóstolo João escreve o que os demais evangelistas não escrevem. E no capítulo 10 de João, versículos 26 e 27, Jesus disse que as suas ovelhas ouvem a sua voz e conhecem a voz do Senhor e seguem a voz do Senhor.
Meus irmãos, nós conhecemos a voz de Jesus. Nós somos conhecidos de Jesus. Nós somos ovelhas que conhecem a voz do pastor. Irmãos, a figura da ovelha é tão extraordinária que você pode mandar 100 pessoas aonde as ovelhas estão e o seu pastor. Todas as 100 pessoas podem cada uma chamar, uma por uma, chamar as ovelhas. Elas não atendem a nenhum dos 100 sons, dos 100 chamados, mas elas atenderão a uma voz, que é a voz do seu pastor. As ovelhas atendem a voz do seu pastor. Por que será? Porque elas conhecem a voz inconfundível do seu pastor. Nós conhecemos a voz de Jesus. Nós conhecemos o chamado de Jesus. Por isso nós não queremos seguir outro chamado. Nós intencionalmente não queremos outro chamado. Nós deliberadamente, inconfundivelmente queremos viver este chamado. Queremos viver essa voz do Senhor. Queremos caminhar ouvindo o som agradável da voz do Senhor. Como que é o hino? Que doce voz tem meu Senhor. Irmãos, a doce voz de Jesus é e será e deve ser inconfundível. Nós não podemos aceitar outras vozes. Nós não podemos aceitar outros chamamentos, porque Jesus é a voz que nos conduz para a vida eterna. Andar com Jesus, andar na sua voz, seguir a sua voz, seguir ao seu chamado, é viver com sabedoria, é a melhor escolha, é a melhor decisão. O Dr. Billy Graham disse que andar com Jesus é a escolha mais sábia, mais nobre, mais excelente que uma pessoa pode tomar de decisão. Porque só Jesus sabe o caminho de volta para a casa do Pai. Nós estamos no caminho de volta para a casa do Pai. Adão saiu da casa do Pai. Adão saiu do paraíso. E nós estamos caminhando em regresso ao paraíso, para de novo estarmos na casa do Pai. E nós iremos para lá, caminhando com Jesus, que é o nosso pastor. Nós iremos para lá, atendendo a voz poderosa de Jesus, a voz eloquente de Jesus, a voz cristalina e inconfundível do Senhor da igreja. É a Jesus que nós seguimos, é Ele quem nos chamou, é Ele quem responde por nós. Ele é o alfa, o ômega, o princípio e o fim, o que é, o que era, o que há de vir, o Todo-Poderoso. Ele é a raiz de Davi, Ele é o descendente de Jessé, Ele é o Rei dos reis, Ele é o Senhor dos senhores. Jesus é aquele rei que se assentaria no trono de Davi, e o seu reinado não teria fim. É a Ele que nós seguimos, é Ele que nós queremos viver, é nele que nós queremos andar, e nós não queremos um outro chamado, e nós não aceitamos por outro chamado, não atendemos por outro chamado, porque Jesus nos chamou para viver a excelência, para viver a santidade, para viver uma vida transformada pelo poder do céu. Quem anda com Jesus Cristo não aceita desvios. Quem anda com Jesus Cristo não aceita outro chamado. E por fim, quem anda com Jesus Cristo não aceita outro evangelho. Irmãos, o evangelho, nós não conseguiríamos contar muitas gotas do evangelho aqui agora, porque o evangelho é gigante.
ao mesmo tempo que é tão simples, e ao mesmo tempo que é tão singelo, e ao mesmo tempo que é tão inconfundível. O Evangelho é o que o apóstolo Paulo disse para os irmãos: irmãos, não aceitem outro Evangelho, irmãos, não aceitem outra pessoa, não aceitem outra mensagem. Se alguém vem pregar um Evangelho paralelo, se alguém vem pregar um Evangelho similar, se alguém vem pregar um Evangelho parecido com o Evangelho, esse alguém, esse Evangelho, seja um de nós, seja qualquer um outro ministro, seja um próprio anjo do céu, que quem vier pregar um outro Evangelho, que seja amaldiçoado, seja anátema, seja maldito diante de vocês, quem pregar qualquer outro Evangelho. Irmãos, é muito sério. É sério acima da média, é sério mais do que possamos imaginar. Não dá para brincar com o Evangelho e dizer, não, é só uma brincadeira, é só um algo a mais, é só um detalhe, é só uma extensão do Evangelho. Não, irmãos, o Evangelho não tem extensão, o Evangelho não é maior do que é, não é menor do que é. Alguém disse que nós não podemos pregar mais do que a Bíblia diz e não podemos dizer menos do que a Bíblia está falando. O próprio Jesus disse isso. Ele disse, se alguém pregar alguma letra, algum acento, se alguém disser algum significado mínimo acima do que está na palavra de Deus, se alguém falar algo que não é a palavra de Deus sobre essa pessoa, se alguém aumentar a palavra de Deus sobre essa pessoa, serão aumentadas as pragas do Apocalipse. A seriedade é muito grande. A seriedade é maior do que tudo que possamos imaginar. Acontece então, irmãos, que essa seriedade é tão grande que o apóstolo Paulo diz, seja amaldiçoado qualquer um, qualquer pessoa, qualquer profecia, qualquer profeta, qualquer um que se levante dizendo que é alguma coisa, que seja amaldiçoado, porque o Evangelho é puro. O Evangelho é santo, o Evangelho é imaculado, o Evangelho é sem mancha, o Evangelho é sem mistura, o Evangelho não precisa de roupa para enfeites, o Evangelho não precisa de decoração, o Evangelho não precisa ser melhorado, o Evangelho não precisa ser facilitado, o Evangelho não precisa ser modernizado. Vamos modernizar porque a geração é moderna, vamos melhorar porque a geração é melhorada. Não! O Evangelho é essencial. O Evangelho não aceita mudanças. O Evangelho não aceita adaptações. O Evangelho não aceita transformações. O Evangelho não precisa de melhorias. O Evangelho é puro. O Evangelho é santo. O Evangelho é poderoso em si mesmo. O mesmo apóstolo Paulo disse em Romanos 16. Você sabe o que eu estou querendo dizer, não sabe? Diz aí o que eu estou querendo dizer. Lê, 1,16. Porque eu não me envergonho. Esse? Porque eu não me envergonho do Evangelho. Porque o Evangelho é poder de Deus. Irmãos, o Evangelho é poderoso, o Evangelho é maior do que a nossa mente, o Evangelho é maior do que as nossas emoções, o Evangelho é maior do que as firulas que estão fazendo por aí, o Evangelho é mais poderoso, mais importante do que aquelas coisas bonitas que nós vemos nas redes sociais. O Evangelho não é parecido em nada com o que temos visto nos últimos tempos. Uma igreja que vive um evangelho estranho, um evangelho que não se anuncia a renúncia, um evangelho em que não se fala sobre a volta de Jesus. Não se esqueça que Jesus virá buscar as pessoas que viverem esse evangelho. Não se esqueça que Jesus já selecionou da sua palavra. Alguém disse que de todos os feitos de Jesus só ficou o que era aqui para ficar, porque o próprio apóstolo João disse que se fôssemos escrever tudo o que Jesus fez, todo o seu ministério não caberia em todos os livros sobre a face da terra. Então o que está aqui, Deus preparou para nós.
Não precisa de acréscimo, não precisa de diminuição, não precisa de resumo, não precisa de ampliação, não precisa de nada que seja extra ao Evangelho. O Evangelho é puro, é poderoso, essa é a palavra de Deus, desde o Antigo ao Novo Testamento. Essa é aquela palavra que diz o profeta. A palavra de Deus é como um martelo que esmiuça uma pedra. A palavra de Deus, como o profeta Isaías disse, Deus diz: nenhuma palavra que sair da minha boca voltará a mim vazia, antes cumprirá o desejo e o propósito para qual eu a enviei. Esta é a palavra de Deus. O escritor aos Hebreus disse que a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 fios, 2 gumes. Amém, meus irmãos? Essa é a palavra de Deus. Essa palavra é poderosa. Essa palavra é extraordinária. Esse evangelho é maravilhoso. Esse evangelho nos comprou. Esse evangelho nos diz que Jesus tomou o nosso lugar na cruz. Esse evangelho diz que Jesus interveio entre nós e o nosso castigo. Esse evangelho diz que Jesus tomou a sentença que era nossa. Este evangelho é suficiente para a nossa salvação, para a nossa transformação e para a nossa caminhada até ao céu. Não aceite outro evangelho. Não aceite os enfeites. Não aceite a roupagem atual. Às vezes fazem muito bem embrulhado para parecer que o evangelho está ali, mas não está. Há uns dias atrás, eu ouvi um dos grandes nomes do Brasil falando sobre dízimo e falando cada bobagem que não tem nada a ver com o dízimo que a Bíblia fala. Outro dia, o mesmo mensageiro disse que algum pastor da denominação deles havia suicidado. E ele desdenhou do suicídio. Disse: isso não é nada. Eu não me importo com isso. Eu não me importo com essas pessoas. E mais ainda, morreu, acabou. Eu até hoje estou esperando que aquilo seja uma montagem de inteligência artificial. Não dá para acreditar. Eu estou esperando que alguém venha desmentir e falar: não, isso aí não foi dito. Irmãos, como é que alguém pode pregar algo que é contra o evangelho? Como é que alguém pode trazer algo, ministrar algo? Como é que alguém pode, em redes nacionais e internacionais, em meios que atingem várias partes do mundo, falar algo que é contra o evangelho ou que é menor do que o evangelho? Porque o evangelho é esse poder, o evangelho é essa maravilha, o evangelho é uma palavra selecionada, extraordinária, inspirada de Deus na vida de Jesus. A própria vida, o próprio Jesus é o evangelho. Ele diz que ele é o caminho e a verdade. Ele é a própria verdade, ele é o próprio evangelho. O evangelho que Deus destinou do trono da graça, encaminhou para viver entre a humanidade e fazer uma obra extraordinária. Nós precisamos desse evangelho e não precisamos de nenhum outro mais. Pode ser bonito, pode ser atraente, pode ser eloquente, pode ser enfeitado, pode ser brilhoso, pode ser de cristal, pode ser de qualquer que for a aparência, que não seja o evangelho, é amaldiçoado, segundo o apóstolo Paulo. Nós não podemos aceitar nenhuma mensagem que não seja o evangelho. Amém, meus irmãos? Você se lembra dos crentes bereanos? Quem se lembra? O apóstolo Paulo disse assim: eu considero os crentes da região da Bereia os mais nobres. Por quê? Porque de tudo que nós pregávamos, os irmãos conferiam. Confira, meu irmão, no evangelho. Amém? Confira na palavra de Deus. Veja se é palavra de Deus ou palavra de homens ou de mulheres. Não acredite em nada que seja diferente do evangelho. Amém? O evangelho é puro.
O Evangelho é poderoso. O Evangelho transformou a sua vida e você sabe disso. O Evangelho transformou a minha vida e eu sei disso. Amém, meus irmãos? Amém, meus irmãos? Louvado seja o Senhor. Que o Senhor nos ajude. Agora é um apelo a nós, um apelo a mim, a você, ao nosso coração. Que o Senhor nos ajude a não aceitar nenhum tipo de desvio, nem o começo. Não, isso parece desvio, eu não quero. Eu quero andar sério com Jesus. Eu quero andar no chamado de Jesus. Eu quero andar no Evangelho. Eu quero viver o Evangelho. Que o Evangelho seja o nosso estilo de vida. Que o Evangelho seja a nossa regra para todas as ocasiões, seja festiva, seja de tristeza, seja de luto, seja de angústia, seja de batalha. Em todo tempo, o Evangelho me é suficiente. E eu louvo a Deus pelo Evangelho, e eu louvo a Deus pela sua palavra, palavra de amor de um pai que ama os seus filhos e destina palavra de bênção, palavra de vitória na vida de cada um de nós. Amém, irmãos? Feche seus olhos se você puder. Querido Deus, nós nos prostramos diante do Senhor, diante da Tua soberania. Nós nos prostramos diante da Tua palavra, Senhor, sabendo, ó Deus, que o Senhor tem palavra de poder, palavra que acalma os ventos, palavra que acalma os mares, acalenta as ondas, palavra que acalma os nossos corações, palavra que nos impulsiona para a vida vitoriosa, palavra que nos impulsiona a caminhar na santidade, na prosperidade do Senhor e não dos homens, palavra que nos inspira a viver vida de louvor, de adoração, na presença gloriosa que o Senhor é para nós. Eu te louvo, Deus, pela vida dos irmãos. Eu te louvo pela Tua palavra. Eu te louvo, Deus, pela vida, história do apóstolo Paulo, pela bênção na vida daquelas igrejas e agora pela bênção na nossa vida. Por favor, Deus, nos ajude. Nós gritamos pelo Teu socorro a cada instante, porque Tu és o nosso refúgio e fortaleza, socorro presente nas dificuldades, nas tribulações. Nos ajude, Deus, a não viver perto de nenhum desvio. Nos ajude a caminhar cristocentricamente, andando em Cristo, andando no Seu chamado e andando no Seu Evangelho, Evangelho de boas novas, boa nova de salvação, boa nova de vida, boa nova de transformação e boas novas que nos anunciam que o céu está pronto e para lá iremos. As moradas estão sendo preparadas e Jesus voltará para nos levar e queremos viver esse Evangelho puro na graça do Senhor. Nós louvamos ao Teu nome, oramos agradecidos, ó Deus, agradecidos estamos e oramos no nome poderoso de Jesus, na autoridade do nome de Jesus é que oramos e ainda pedimos que o Senhor abençoe a nossa semana, o retorno para os nossos lares, pedimos a Tua guarda, a Tua proteção, encomendamos as nossas vidas ao Teu poder, a Tua graça, a Tua soberania. Oramos assim, Senhor, oramos por nós aqui, oramos pelo retorno para os nossos lares, pelo retorno do pastor Daniel lá de Mamborê para cá, que o Senhor sustente a todos nós. Nós oramos assim, Senhor, no nome glorioso de Jesus. Amém.